Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse aqui é o último vídeo da saga da APU Ryzen 2400G, APU da AMD com vídeo Vega integrado. E nesse vídeo aqui, que talvez seja o vídeo mais difícil da saga, eu vou dar a minha opinião final, o veredito final sobre o que eu achei de ficar com essa máquina aqui praticamente uma semana no lugar da minha máquina principal. E claro, dizer para vocês se vale a pena ou não como uma máquina de entrada. Quando a gente dá opinião assim, algumas pessoas levam na emoção. O cara gosta da marca X, outro da marca Y. O cara fala, pô, isso é uma merda, não sei o que. E bom, não é bem assim. Todo mundo tem o direito de discordar de tudo aqui. A minha ideia aqui foi simplesmente mostrar que existem muito mais coisas que podem ser feitas com uma máquina dessa do que você jogar Fortnite mais ou menos e Battlegrounds mal. Então eu trouxe aí vários jogos, mostrei vários jogos. Muita gente falou assim, pô, não conhecia esse jogo e tal, realmente é maneiro. Muita gente falou assim, pô, Rodrigo, alguns jogos que você mostrou aí, eu rodo no vídeo integrado do i3. Eu falei assim, porra, caralho, show, mas eu procuro esses testes na internet e não acho. E não acho, entendeu? É o i3, é o i5, comparado com o Vega 11 no Witcher 3. Aí é uma lavada. Então falta muito teste desse tipo na internet. Eu mostrei lá jogos que eu acho que são jogos incríveis e que podem ser jogados muito bem aqui nessa APU. Teve alguns inscritos falando assim, porra, Baltar, eu não acredito que você está gostando dessa APU aí, jogar em 30 quadros no PC, o PC é 60, inscritos antigos até, e eu respeito a opinião deles, só que é o seguinte, cara, porra, eu sou um cara que já sou mais velho, que tem a minha carreira, que, porra, tem o meu dinheiro. E pra mim, eu não vou comprar uma máquina de entrada mais nunca. Nunca. Mas eu já tive lá, porra, 13, 14, 15, 16 anos. Quando eu entrei na faculdade, na época, o meu computador era uma merda. Era uma merda. E eu ficava igual esses caras aí, pô, procurando peça, pô, procurando uma placa antiga. Naquela época não tinha AliExpress pra você achar um Xeon, uma porra assim, não tinha nada disso. Então você tinha que ver lá no Boa Dica, e você ia lá num porão do hardware, lá como eu fui uma vez, pra achar uma FIC VA503+, do K63, né, que eu usava no K63, que foi outro achado. Então eu ficava, igual esses caras que a gente vê no grupo aí, tentando montar a melhor configuração possível com o mínimo de grana que eu tinha, entendeu? Porque eu chegava pro meu pai e falava, porra pai. E meu pai falava, Rodrigo, pra trabalhar tá perfeito e essas porras são tudo a mesma merda. E na verdade ele tava certo. Então a minha ideia aqui foi ver o lado do cara que não tem condições de comprar uma máquina de 5, 6, 7, 8 mil reais, entendeu? Se você for comprar uma máquina igual a minha, hoje em dia, você vai gastar aí, caralho, uma grana absurda. Uma grana absurda. E será que vale tão a pena assim? Será que vale tão a pena assim? E a gente vai falar ponto a ponto, talvez seja um vídeo longo, mas eu espero que seja um vídeo definitivo, pelo menos nesse momento que a gente vive hoje aqui, né? Não sei, a gente não sabe o que vai sair amanhã, sobre essas APUs da AMD. Bom, falando sobre a máquina em si, eu tive alguns pontos fracos, eu anotei esses pontos fracos aqui. Primeiro ponto fraco é por conta daquela placa-mãe que eu escolhi, uma B350, mas a B350 mais básica que tem lá na BIOS, tá? Por quê? Porque era mais barato que tinha. O primeiro ponto fraco dela atingiu a mim, mas talvez não atinja, sei lá, 80% das pessoas que assistem aqui o canal. A saída de vídeo dela era DVI limitada a 1080p 60 Hz. Ou seja, o meu monitor é 1440p e eu senti uma diferença grande aqui, tendo que rodar um monitor de 27 polegadas em 1080p. Eu realmente senti essa diferença e claro, não é a resolução nativa dele, ficou realmente estranho. Isso aqui pode ser facilmente contornado desde que você abra lá o site do fabricante da placa que você pretende escolher, caso você vá usar a APU, e vê lá, aceita, sei lá, 1440p, meu monitor é 4K, sei lá, você vai ter que pesquisar isso daí direitinho. Um outro ponto fraco foi a captação do áudio. Eu uso uma placa de áudio aqui off-board já há muito tempo, uma Asus Shonar DSX, e eu senti diferença, e os inscritos também sentiram diferença na captação do áudio.
O codec é o ALC 887. Se eu não me engano, é até o mesmo codec, ou a minha é 889, eu acho que esse da MSI é 889, mas eu nunca usei ele para captar praticamente nada. Ele só fiz um teste uma vez, a captação também é bem ruim. Agora, eu uso caixas de som aqui e o som é justo. O som da Shonar é um pouco mais alto, né? Eu não sou um audiólatra, mas eu consigo ali notar algumas diferenças muito pequenas no som. Eu prefiro o som off-board, só que uma placa de som off-board aqui no Brasil é um absurdo, Então, se você puder escolher uma placa de som, uma placa-mãe que tem uma placa de som um pouquinho melhor, talvez seja melhor para você que quer começar um canal aí, alguma coisa, e quer ter uma captação de áudio decente, não igual ao do canal Rodrigo Baltar, né, que é uma das piores captações de áudio que você tem aí na internet, mas eu achei ali um ponto fraco nessa placa-mãe, o som on-board. Outro ponto fraco foi o gabinete ali Vinic, o gabinete Robotnik. Era um gabinete muito pequeno e apesar da minha placa 1080 Armor, que é uma placa grande, ter entrado ali, deu um pouquinho de trabalho. Eu não sou um cara meio desajeitado para isso, deu um pouquinho de trabalho, entrou. O problema que eu tive de temperatura no vídeo que vocês viram aí anterior, não foi por conta do gabinete, foi por conta de eu ter esquecido a fan travada em 25% ali no MSI Afterburner. Depois eu não consegui fazer os testes novamente, porque eu tinha formatado a máquina para entregar. E, bom, o gabinete é uma peça ali em que o cara que está mais duro pode economizar uma boa grana. Os gabinetes hoje em dia são muito caros. E aquele gabinete ele é um gabinete justo. Mas talvez se você garimpar um pouco, talvez pela mesma faixa de preço ali, você consiga achar um gabinete um pouco melhor do que aquele, um pouco mais interessante. Outro ponto fraco, 8x, a placa, por conta das lentes ali do processador, quando você espeta uma placa de vídeo, ela fica limitada a 8x. Bom, pelo que eu pude perceber, eu não tive um gargalo assim tão grande, né, de desempenho por conta da placa de vídeo. O gargalo foi por conta do processador, não foi por conta do barramento PCI Express. Eu cheguei a usar uma 980 Ti no barramento PCI Express 2.0, que se eu não me engano tem a mesma taxa de transferência de um PCI Express 3.0 a 8x, e ele também não limitava ali o desempenho da 980 Ti. Quando eu troquei para o Ryzen, eu tive muito pouca diferença ali rodando em 1440p do Ryzen para o FX com uma 980 Ti. Mas não deixa de ser um ponto fraco. A AMD poderia ter feito um cambalacho aí, né, para conseguir colocar 16x ali as placas. É um ponto fraco que não influencia. Se você for um cara chato como eu, e eu não recomendo que você seja, quando você abre o GPU-Z, você fala, meu Deus, 8x, não, fudeu, preciso vender essa máquina de qualquer jeito. A falta de um SSD, eu tô acostumado a usar máquinas velhas, né, máquinas antigas, que não tem SSD, que tem HD comum, e esse HD era um dos melhores HDs que tem no mercado aí, é o DM, acho que 0010, da Seagate, é um HD de 7200 RPM com 64 MB de cache ali de buffer, mas eu senti diferença sim. Eu já uso o RAID há muito tempo no meu computador, e mesmo quando eu não tinha um SSD, o RAID me dava ali uma diferença bem grande para um HD comum. Eu recomendo que você, caso tenha uma graninha sobrando, tem dezenas de modelos de SSD aí barato hoje em dia. 128 GB só para o sistema operacional, para Steam ali, para algumas coisas, e o resto você bota no HD de 1 TB ou de 2 TB. E o outro problema, a outra limitação, claro, foram os 8 GB de memória. O recomendável para você jogar num PC hoje em dia, na minha opinião, já é 16 GB desde o Battlefield 3, quando eu notei que eu precisava de mais de 8 GB de memória, quando eu rodava o Battlefield 3 online. Sim, eu jogava Battlefield 3 online, até eu enjoei do jogo de tanto jogar, e eles não mudaram nada no 4,
no 5, no 1, sei lá, no Roger Feelings. Eu realmente jogava Battlefield Online e tinha uma limitação ali em alguns mapas, sim, por conta dos 8 GB de RAM que eu tinha no computador. Hoje em dia é muito caro você comprar uma memória e você ter 4 GB ali. Aqui você entra num impasse muito grande por conta da memória, cara. Primeiro, a maioria das placas-mães de entrada só tem 2 slots. Aí olha como é que é o impasse aqui, como é que é complicado. Se você coloca 2 pentes de 4 GB, você vai trabalhar ali em dual channel. Você vai acessar a memória ali em 128 bits. Isso dá uma diferença muito grande na tua APU. Principalmente se você conseguir botar a sua memória lá a 3200 MHz. Isso dá uma diferença muito grande. Só que aí você tem uma limitação da quantidade de memória, 8 GB. E você vai falar assim, pô, eu preciso comprar 16 GB. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que se desfazer desses 2 pentes, e comprar mais 2 pentes de 8 GB. Ou seja, você vai perder dinheiro 2 vezes. E outra coisa é você colocar um pente de 1 GB só, de 8 GB. E você vai ter o outro banco ali para quando você tiver mais dinheiro, você coloca o outro pente de 8 GB. E o problema desse aqui é que você vai ter o desempenho, vai cair muito o desempenho por conta da placa de você estar acessando a memória ali em 64 bits. Isso faz muita diferença no Ryzen e faz muita diferença para a APU. Então você tem um impasse muito grande aqui. É um impasse muito grande. E você vai ter que fazer o teu estudo de caso aí para ver o que é melhor para você. Eu acho que na minha opinião, talvez eu colocasse um pente de 8 GB. Talvez eu faria isso. Eu não jogaria os jogos que são mais pesados nessa APU. Eu me limitaria lá aos jogos de plataforma, ao FIFA, alguns jogos ali que eu sei que teriam desempenho bom. E depois eu colocaria lá mais 8 GB e teria lá 16 GB. Falta de memória não seria mais o problema por muito tempo. E claro, a falta de memória te impossibilita de você fazer máquinas virtuais e mais uma série de coisas ali, abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. Então o ideal é que você tenha 16 GB, mas claro, você consegue rodar a maioria dos jogos hoje em dia com 8 GB também. Talvez você tenha uma travada ou outra. Esses foram os pontos fracos que eu encontrei, por exemplo, numa máquina de entrada com 2400G, 8 GB, funcionando em Dual Channel, um HD de 1TB, um gabinete Robotnik, um VNIC, e a APU, né, uma máquina que custa cerca de R$2.000 na Terabyte. Os pontos fortes, vamos lá. Cara, aqui é complicado também. O processador é semelhante a um Ryzen 1400 com vídeo integrado. O Ryzen 1400 ele tem basicamente ali o mesmo desempenho, ele tem algumas instruções a mais, né, algumas funções ali a mais do que o AMD FX, funcionando em 4600 MHz e consumindo um absurdo aí de energia, né? Claro, não dá tanta diferença assim no final do mês, mas é um consumo muito grande. Você precisa de uma placa-mãe muito boa no FX, por exemplo, para conseguir esse clock. Você precisa ter uma fonte ali muito boa também para conseguir segurar um sistema desse. Ou seja, ele é um processador que tem um bom desempenho, consumindo pouco. É um processador que tem 8 threads disponíveis ali para você. E isso faz diferença sim em jogos. Hoje em dia faz diferença sim. Por exemplo, como é que funciona um jogo hoje em dia quando você usa um processador de 8 threads e um processador de 16 threads, por exemplo. No processador de 8 threads, quando você abre um jogo, por exemplo, como Watch Dogs 2, ele vai abrir lá por volta de 80 ou 89 a 90 threads. Quando você abre lá o gerenciador de tarefas, você vai lá nos detalhes, você vê que ele tem ali 89 a 90 threads
abertas simultaneamente dentro do processo lá, que é o processo do Watch Dogs 2. O que são threads? São linhas de execução. Quando uma tarefa não depende do resultado da outra tarefa, ela pode ser executada simultaneamente. Isso traz uma agilidade ali, porque você tem uma série de tarefas sendo executadas. Você tem, por exemplo, 89 threads, 90 threads trabalhando em concorrência ali para funcionar nas suas 8 threads lá disponíveis pelo teu processador e pelo sistema operacional. Então o que acontece quando você abre um jogo? O programador lá, lógico, ele faz isso porque as threads são em modo usuário, ele vai conversar com o sistema operacional vai disponibilizar para ele 8 threads. Ó, tem 8 threads para você trabalhar nesse teu processo aí, nesse teu jogo. Com 8 threads, o programador vê lá que ele consegue fazer funcionar de forma eficiente até 90 threads no jogo. Então eu vou ter com 8 threads lá, eu vou ter 90 threads concorrendo em modo concorrência ali, né? Em modo real, lógico, só vão ser 8 threads. Só vai ter paralelismo real em 8 threads, mas a concorrência ele seria em 90. E quando você abre o jogo, por exemplo, num processador de 16 threads, você tem cerca de 110 threads simultâneas ali funcionando dentro do jogo. Ou seja, você tem ali mais recursos computacionais disponíveis para o jogo. O que pode acontecer nesse caso aqui? Geralmente, quando você tem ali uma placa de vídeo funcionando a 97%, como aconteceu no Watch Dogs lá, 97%, a mesma placa de vídeo, claro, se você tivesse o mesmo processador ali, muito provavelmente elas estariam fazendo a mesma quantidade de FPS, só que isso não acontece sempre. Isso não acontece sempre. Dependendo ali dos recursos que você tem disponíveis, a placa de vídeo vai ter ali a mesma porcentagem de uso, mas com um número de FPS diferente. Geralmente 5. Aqui, nesse teste aqui, e depois eu refiz esse teste aqui, colocando o meu Ryzen 2, o meu Ryzen aqui com apenas 4 núcleos, e você tem uma diferença ali de cerca de 10 quadros. Hoje em dia, quando começam a sair jogos como Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, você começa a ver a limitação de processadores com 4 threads. Wildlands são jogos que não funcionam bem ali, que muitas vezes não conseguem atingir 60 quadros, que é o caso do Assassin's Creed Origins, por conta das 4 threads, nem por conta das 8 threads, você não consegue atingir ali 60 quadros por conta da limitação do processador no Assassin's Creed Origins. Acho que está um pouco confuso, mas espero que vocês consigam entender. Então, se no Assassin's Creed Origins ali, o meu processador ele está limitando a minha placa de vídeo, por exemplo, a 45 quadros, ele não consegue fazer essa placa de vídeo ser mais usada, a placa de vídeo tem que ficar esperando o processador, ele vai fazer ali os mesmos 45 quadros em 1080p, ele vai fazer os mesmos 45 quadros em 1440p, e ele vai fazer os mesmos 45 quadros em 4K. Vai ser a mesma coisa. O processador ele não vai ver a sua resolução. O que está limitando o desempenho do jogo é o teu processador, entendeu? Então é complicado hoje em dia você comprar um Pentium G 4560, que é um processador para você usar o Excel, ou um Ryzen 3 lá, que são processadores para desktop básico, para você usar Excel, Word, fazer uma coisa ou outra. E um próprio i5 de terceira, quarta geração, quinta, sexta geração lá, sétima geração também, né, que são 4 núcleos apenas, sem o SMT ligado. Então você tem uma limitação ali muito grande, o processador fica chapado em 100% e a GPU fica lá esperando, ó, filhão, vamos entregar minhas paradas aí que eu tô precisando. E você tem uma limitação por conta do processador. Então fica bem claro que esses processadores de 4 núcleos, 4 threads, meu irmão, já estão datados. O futuro agora são jogos como Watch Dogs 2,
jogos, claro, jogos AAA, né? Jogos AAA. São jogos que vão exigir cada vez mais recursos disponíveis do seu processador. Ou seja, eu não compraria uma máquina de entrada com um i5 7400. Não compraria. 7 não sei o que K i5. Não compraria. Não compraria um Pentium G 4560. Não compraria o Pentium G 5500. Não compraria um Core i3 como máquina de entrada. Mas o Core i3 consegue mais FPS. Meu irmão, se um fabricante está me oferecendo 8 threads e o outro está me oferecendo 4, eu vou no que está me oferecendo 8. Lembrando que não são 8 threads de um K6-2, são 8 threads de um Ryzen, porra. São 8 threads de um processador que em single core consegue entregar ali basicamente a mesma coisa que um Core i7 aí, o Core i5 de quarta geração. São 8 threads eficientes, não são 8 threads deficientes aí, como era no caso do AMD FX, que precisava de um clock altíssimo para que você tivesse a mesma eficiência de um Ryzen novo. Ou seja, para uma máquina de entrada, hoje em dia, eu acho que essa APU é sim a melhor opção. Para uma máquina de entrada, você precisa de um vídeo integrado e depois você vai colocar uma placa de vídeo, eu acho, até uma 1060, talvez uma 1070 ali você consiga ainda tirar leite de pedra, fazer um overclock nele lá. Então eu iria no mínimo ali num processador 4 cores e 8 threads. E a única que a gente tem hoje em dia com o vídeo integrado, né, para você poder economizar o dinheiro da placa de vídeo e colocar depois uma placa de vídeo melhor, seria a única opção esse 2400G. Pentium i5 de terceira geração, meu irmão, pra mim morreu. Hoje em dia eu não compraria mais. Se você tem, serve pra caralho. Não precisa trocar. Agora você não precisa trocar. Mas eu não compraria, entendeu? Eu não compraria pra mim agora. Outro ponto forte aqui. O vídeo integrado, cara, ele é assustadoramente bom. Ele é assustadoramente bom, claro, dentro das limitações. Eu consegui rodar, por exemplo, em 1080p, com tudo no médio de texturas, no Ultra, o Quantum Break, cara, em 30 quadros, travado ali em 30 quadros. E quando eu disse lá que eu realmente acostumei a jogar em 30 quadros, eu realmente acostumei em uma semana a jogar ali em 30 quadros. Eu estou falando sério, eu acostumei e desacostumei exatamente no momento que eu coloquei a minha máquina aqui, que eu coloquei a minha placa de vídeo no lugar e atingi os 60 quadros. Eu falei, caralho, bem melhor. Mas você consegue acostumar. Você tem uma gama de jogos ali, por exemplo, o Outlast, que eu acho que não roda bem num vídeo integrado Intel, seja do i5, do i7, eu acho que não roda bem. Não sei, porque não tem testes aí. Mas é uma APU, cara, que te oferece ali uma gama de jogos para você jogar, cara. Você consegue rodar. Eu não acredito que, por exemplo, o Pillars of Eternity ou o Tyranny, que são jogos que são isométricos ali, mas são pesados, eu não acredito que você consiga rodar bem numa APU da Intel, lá num processador Intel com vídeo integrado. Ou seja, é um vídeo justo, cara. É um vídeo justo, sim. Você vai conseguir ver filme, você vai conseguir fazer tudo, você vai conseguir jogar até alguns jogos com uma boa qualidade e uma qualidade semelhante ali, talvez até um console, por exemplo, rodando a 30 quadros lá. Mais um ponto forte é que você consegue fazer um upgrade de uma placa de vídeo ali, talvez até uma 1070, uma 1080. Eu já não faria isso, entendeu? Eu já não faria isso. Mas se eu tivesse colocando um computador, comprei um Pentium G 4560, um Ryzen 2400 agora, e daqui a 3 meses eu vou pegar uma GeForce 1060 de 3 GB ali. Porra, show! Eu acho que estaria bom. E, ou seja, é um processador aí, é uma plataforma que te oferece ainda um upgrade melhor do que o Pentium G 4560, do que
Até porque você tem aí a garantia da AMD até 2022, né? Se eu não me engano, ou 2020, uma coisa assim, que novos processadores serão lançados para essa plataforma. Coisa que você não tem lá, como por exemplo o i5 de sétima geração, cara. A Intel já tá soltando, já tem rumores aí que vai haver um processador Coffee Lake lá, 8 núcleos, 16 threads. Ou seja, um bom motivo já para quem gosta da Intel voltar para a Intel, porque a Intel há muito tempo já não me dava um bom motivo para usar a Intel. Ah não, a gente tem aqui um 4 núcleos, mas que é melhor do que o 4 núcleos e 8 threads lá da AMD. Era na época da FX, agora não é mais. Não faz sentido. Ah, tem o i5 8400. Meu irmão, foda-se. Eu vou no Ryzen, que tem 6 cores e 12 threads lá no Ryzen 6, no Ryzen 2600 e no Ryzen 1600. Não compro Intel. Enquanto a Intel não me oferecer 6 núcleos, 12 threads pelo mesmo preço. 8 núcleos, 16 threads pelo mesmo preço. Não compro. A minha opinião é essa. Eu não compro. Então esses foram os pontos fortes, né? E a comparação com outras máquinas de entrada, eu acho sim que a melhor máquina de entrada hoje em dia seria esse 2400, que você pode jogar alguns jogos ali mais novos com qualidade relativamente boa e alguns jogos mais antigos muito bem, coisa que você não consegue fazer com os concorrentes lá, o 4560, com o vídeo dele integrado, com o i3, com o i5 e blá blá blá. E é claro que você tem que levar em consideração sempre, caso você seja um cara que só vai jogar, não vou editar vídeo, só vou jogar. Não quero ser um youtuber de sucesso hoje em dia. Você tem que sempre ali botar um console na sua na sua equação. Vou botar um console ali. Será que pra mim não é melhor um console? Quando eu tinha um computador básico de entrada, eu podia rodar alguns jogos no computador, Diablo, por exemplo, Warcraft. Uma das melhores coisas que eu fiz na época foi adquirir um PS1. Eu comprei um PS1. O Final Fantasy VII não rodava no meu computador e eu queria muito jogar o Final Fantasy VII. E talvez tenha sido uma das melhores decisões na minha vida ali naquele momento, porque foi o melhor jogo que eu joguei na vida, Final Fantasy VII. E eu consegui fazer isso por conta do PS1. Ou seja, eu tinha um computador que eu podia fazer um upgrade, que sairia caro também. Hoje em dia uma 1070 é mais cara do que um videogame, é mais cara do que um 1000 grau, é mais cara do que um Xbox One, é mais cara do que um PS4 Pro. Ou seja, se você é um cara que vai jogar, você tem que colocar aí na sua equação um console. Será que não seria melhor eu pegar um console? Ah, porque o PC fica defasado rápido. Não é bem assim não, cara. Você tem aí placas de 2013, 660 Ti, 2014, 7950, 280X, que era o mesmo chip da HD 7970, rodando jogos em qualidades boas ainda. Só que o que acontece? A qualidade High ou Very High de 2014 não é a mesma no Very High de hoje, de 2018. Ou seja, se você comparar lá um Xbox 1000 grau ou um Xbox comum, um PS4 Pro, com uma placa dessas aqui, e você colocar ali, não um Xbox 1000 grau, o Xbox 1000 grau já é bem melhor já do que esses aqui. Mas se você colocar ali comparado com o PS4 Pro, por exemplo, os jogos que têm multiplataforma, e você colocar ali a mesma qualidade, você provavelmente vai conseguir um desempenho melhor no PC. Provavelmente você vai conseguir. Só que o cara quer chapar o Very High lá em 2018 e a placa dele não aguenta. O que os consoles fazem? Travam um frame lá. Ah não, esse jogo aqui só roda 30 quadros. Entendeu? É o caso do Metal Gear, que rodava lá 900p no Xbox One e rodava 900p, se eu não me engano, no PS, não lembro direito, mas tinha uma limitação ali. Eu consegui 1080p na APU em 30 quadros. Então você tem que ver, cara, eu só jogo MOBA.
só jogo MOBA, só jogo Fortnite, o caralho. Então talvez seja melhor você comprar um PC. Agora, porra, eu quero jogar os jogos exclusivos, o caralho, porra, vou gastar ali 1.500 pila. Vou fazer cambalacho com meus amigos aí pra comprar os jogos mais baratos, porque a gente sabe que tem cambalacho. Então você sempre tem que colocar na sua equação ali a possibilidade de você comprar um console e, claro, colocar ali também na equação a limitação dos consoles. O console, o PS4, daqui a pouco sai o PS5 e não tem retrocompatibilidade. No PC eu posso jogar os jogos de 1986. Eu posso jogar o primeiro Duke Nukem, se eu quiser. No caso do videogame, não é assim. Então, pessoal, eu acho que o vídeo já deve estar grande pra caralho, que eu falei pra caralho, falei merda pra caralho. 30 minutos enchendo o saco de vocês aí. Mas esses foram os pontos fortes e os pontos fracos. E eu espero que com essa saga desses vídeos aí mostrando todo o poder da APU, você pode fazer uma renderização ali, colocar a tua placa de vídeo para ajudar. A renderização foi... Eu senti muita diferença, né, do meu processador, claro, da minha 1080, renderizando os vídeos. Ela faz isso muito rápido em comparação à APU, mas a APU faz justo, entendeu? Pelo preço ali que você consegue pagar. É claro que aqui no Brasil é caro pra caralho, mas é o que tem pra hoje, entendeu? É o que tem pra hoje. Eu espero que desses vídeos vocês consigam tirar uma boa conclusão e que vocês consigam fazer aí chegar à própria conclusão de vocês se vale a pena ou não. A minha opinião é que para uma máquina de entrada o 2400G é a melhor opção hoje em dia, sim. Mas se fosse só para jogar, talvez eu colocasse um videogame. Então eu espero que vocês cheguem às próprias conclusões de vocês, para que vocês não se arrependam na hora de adquirir uma máquina ou outra. E embora essa APU você encontre outros computadores, eu tenho o Pentium G 4560 que eu consigo um desempenho melhor de entrada, mas aí beleza, você já vai gastar, sei lá, mais 500, 600 pratas a mais para continuar tendo um desempenho fraco nos jogos que você quer jogar, o Battleground, o Battlefield. Você vai ter um desempenho ali que pra mim não vale a pena, cara. No mínimo uma 1050 Ti. No mínimo uma 1050 Ti. E se é pra pegar um computador com uma 1050 Ti, eu já iria lá no Ryzen 1600, no Ryzen 2600. Eu não iria num APU, sacou? Vou pegar um Pentium G 4560 com uma 1050 Ti. Mas e depois? O que tu vai fazer? Vou botar um Core i7, um Core i5 aqui, que já está ultrapassado. Ou posso botar um Core i7, mas o Core i7 de 4 núcleos é bom pra caralho, Mas consegue entender? Que a própria Intel já reconheceu que você precisa de mais threads? Se isso não fosse verdade, a Intel não colocaria um processador mainstream lá de 612 e não estaria pensando em colocar um de 816. Então eu prefiro ou gastar tudo de uma vez. Eu vou comprar um Ryzen 1600 com uma 1060 de 6 GB. Vou comprar isso. Ou eu vou comprar um 2400G. Eu não colocaria ali um G4560 com uma 1050 Ti ou um 7400 com uma 1050 Ti. Não faria nada disso, cara. Eu não faria nada disso. Bom, pessoal, o vídeo tá grande pra caralho. Isso foi um bate-papo. Espero que vocês consigam entender onde eu quis chegar. E espero que vocês consigam tirar as próprias conclusões de vocês. Eu vou fazer uma playlist com todos esses vídeos. Eu espero que vocês curtam aí, que vocês tenham curtido. E esse aqui é o fim da saga da APU AMD Ryzen 2400G aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.